me ajudar? Diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi por eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos repetir aí. Aleluia. Em espírito, em verdade, do coração, gente. Olha o que o louvor fala. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. De novo, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quis colocar aqui que o Senhor é Rei dos Reis. Nós entregamos nosso viver. Nós viemos aqui para te adorar. O nosso prazer é te louvar. O nosso prazer é estar na sua casa. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, é muito importante você adorar o Senhor. Um dos ensinamentos são esses. Inclusive, João, você que tem estudado, lido muito da Bíblia, e agora os nossos irmãos aqui, olha quanta gente aqui eu acredito que está estudando. Se não está estudando, vai passar a estudar a partir de hoje. Nem que seja um versículo. Mas antes, você adora. Antes, você louva. Ivan, mas eu não sei louvar louvor nenhum. Gente, faz uma colinha.
Bota lá o YouTube, olha quanta tecnologia a gente tem para você adorar o Senhor antes de você estudar a palavra. Por quê? O Espírito Santo que nos revela habita em meus os louvores. Certo? Então, quando você está adorando o Senhor, quem que vai habitar ali? Quem que vai estar ali? Quem que vai estar? Quem que revela a palavra? Quem que é que nos consola? Quem que é que nos faz entronizar? Glória a Deus, que nos capacita. Quando eu falo entronizar, é você entrar na sala do Pai. O Pai está no trono e você entra. O louvor te faz isso. Amém? Ele acalma sua alma, seu espírito. Isso tem até um pouco a ver com fisicamente, tá, gente? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos só pelo espiritual. É muito interessante, estar na presença de Deus, mas para mim assim, faz para entender a Bíblia, porque mas eu começo a ler, não entendo, pegar uma versão mais atualizada, porque tem que estar mais. Certo. Mas eu vou orar hoje. Salmo fala muito sobre cânticos, né? Ah, sim, quem habita em meio aos louvores, isso. Sim. E assim, é muito bom, porque eu acho que todo mundo aqui, tem um momento, seja no chuveiro, seja no trabalho, que assim, é cantor, mas todo mundo louva adora o Senhor. Em algum momento cantando um hino, louvor, e quebrando o nosso coração de uma maneira tremenda. Quebrando o coração. Pode ser outros, eu tenho dois aqui, ó, coladinho. Foi uma cola aqui, foi uma pregação que eu fiz, uma colazinha aqui. É extraordinário, foi o que o nosso irmão falou aí. Porque ele habita meus louvores. O que nós fizemos aqui? Viemos aqui ao Senhor para aprender, para adorar. Chegamos aqui, nós vamos estudar, até vou explicar a vocês, hoje a nossa aula vai ser um pouco mais reduzida, porque nós vamos estar aqui preparando mais algumas coisas para a festa à noite, conto com a ajuda dos irmãos. E nós estaremos estudando a lição 14 hoje. Mas nós conversei com a nossa irmã Ana Kelly, que estaria trazendo. Nós vamos trazer essa aula 14 semana que vem. E hoje nós vamos estar estudando aqui uma palavra que Deus deu vindo para cá. Eu não sabia ainda qual palavra seria. A gente veio com esse pensamento, conversei com o pastor ontem à noite. Ele deve ter ocorrido alguma coisa que ele não está aqui, que ele queria um pouco da manhã para estar fazendo algumas coisas. Falei, não, vamos fazer uma aula reduzida e vamos estar fazendo, né, limpando, preparando para o nosso aniversário hoje à noite. E quando eu estava vindo para cá, os algoritmos dos meus rios já são todos de palavra. Você pode subir 10 assim que só vem palavra. E uma das palavras falou, nossa, como que eu falo no meu coração? Lá sobre Lucas 5. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir aí. E nós vamos estar lendo aqui Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Coisa linda. No momento do chamar, no momento que Pedro foi chamado, no momento que Pedro foi tocado, né? E o Espírito Santo, ele conduz você. Quando eu abri a Bíblia aqui, eu falei, vamos louvar. Vamos adorar o Senhor. E esse momento, só o fato de adorar o Senhor, nosso coração já se abre, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo atua. E eu digo isso para vocês, irmão, é muito difícil. É muito difícil ainda quem não tem a disciplina, como eu não tenho essa disciplina, de estar separando o momento para ler a palavra em casa, para poder ouvir uma palavrazinha lá, mas não consigo ler, mas ver lá no YouTube, ver um vídeo, ver alguma coisa, para deixar Deus falar. Amém? E a gente precisa ter esse hábito, essa disciplina, mudar dentro da gente ler pelo menos alguma coisa. Preciso ler uma palavra, preciso ler alguma coisa. Ivan, vamos falar até sobre isso. Eu nunca li a Bíblia, eu não sei por onde começar. Eu vou indicar para vocês o seguinte. Primeira coisa, você já entende os evangelhos? Não. Sim, talvez, mais ou menos. Lê Marcos inteiro. Marcos só tem 16 capítulos. Se você ler o evangelho de Marcos, você vai ter todo o entendimento do evangelho. Como assim, Ivan? A passagem de Jesus. Certo? Então, são livros sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas.
Depois eu te indico ler João, porque João não é igual a Mateus, Marcos e Lucas. Ele vem completar, você vai ver que tem um amor extremo ali. E João tem um mistério no livro de João. João não foi morto, ele morreu de velhice. Já morreu velho. João era o único que estava lá quando Jesus estava sendo crucificado. Acredito eu que ele era bem jovem. Ele deveria ter aí seus 14, 15 anos, tá? Tipo a idade ali do nosso amigo Guilherme Paixão, né? É isso mesmo? Então, assim, os discípulos eram jovens, adolescentes. A gente tem que estar sempre atento com os adolescentes. Olha que eles revolucionaram o mundo. O mais velho era Pedro. E todos eles foram mortos. E mortos bem assim ruim, tipo Pedro de cabeça para baixo. Tem uma listinha lá, não tem a listinha aqui não. Felipe foi esfaqueado e assim por diante. Tá? Vamos dizer assim, os cristãos foram muito perseguidos. Mas João, a qual ele diz que era o discípulo amado, não foi. Porque no dia da morte de Jesus, eu até brinquei isso com o pastor. Eu falei, pastor, porque ele é o único que estava lá. Ele estava lá. Então eu acredito que ele era muito franzino, muito pequenino, os soldados nem, tipo, ele não ia fazer nada mesmo, era uma criança quase, estava lá no pé da cruz lá. Todo mundo fugiu. Quem fugiu, olha que interessante, quem fugiu mais pregou, mais defendeu o evangelho e morreu uma morte que disse que não merecia ser a morte de Jesus, como aconteceu com Pedro. Pedro chegou, eu não mereço ser crucificado como Jesus, me coloca de cabeça para baixo. Ele é o santo, eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu não sou como ele. Entendeu? Cara, esses caras viram alguma coisa. Esses caras sentiram alguma coisa. Vocês não concordam? Com certeza. Alguma coisa mudou dentro deles. Algo mudou dentro deles. Que não mudou, olha que interessante. Gente, o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado. Eles andaram 3 anos, tá certo, João? Eles andaram 3 anos e meio com Jesus, vendo milagre, pregação de noite, gente. Milagre, pregação em pessoa. Eles tinham noção de ter Deus em pessoa. 3 anos e meio. Ninguém se converteu. Não, Ivan, não. Quando Jesus foi preso, crucificado, todo mundo, ó, pimba. O que aconteceu? Com a descida do Espírito Santo, aí nós vamos ter que ter atos. Com a descida do Espírito Santo, 10 ou 11 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, lá no Pentecostes, bonitinho, que são 50 dias depois da Páscoa, aí uma outra história que a gente tem que estudar, mudou a história daqueles discípulos. Então, Ivan, o que eu preciso buscar além de ler a Bíblia? Ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Senão não vai adiantar, irmão. Você não vai vencer no sentido a tentação, a busca, o dia a dia, e não vai ter dentro de você essa, vamos dizer assim, essa gana, essa busca que esses discípulos tiveram. Esses caras tiveram alguma coisa. Algo foi diferente deles. Algo nasceu dentro deles. E olha, é muito interessante, não nasceu naqueles 3 anos e meio. Nasceu de verdade quando eles receberam o Espírito Santo. Olha como é que é importante isso. E Deus ainda falou, quando eles indagavam a Jesus, não vai não, não vai não. Ele falou, é preciso que eu vá. É bem interessante, né? Tipo assim, o céu não pode ficar sem... São 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jeová, Jesus e o Espírito Santo. É como se fosse assim. É como se da Trindade, o céu não pode ficar com a ausência de 2. Jesus voltou, aí ele rogou ao Pai para o Espírito Santo vir. É um Deus. É esse que toca em você. É esse que te dá fôlego de vida. Tá? É bem interessante. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Tá aqui, ó. Então, por quê? Porque Jesus fala, não, eu tenho que ir. Eu fico imaginando, a Bíblia não relata nos detalhes. Você já imaginou os discípulos chorando? Não, Jesus, não, pelo amor de Deus, nos abandona. Não vai não, não vai não, não vai não. Aí Jesus chega e fala, não, mas eu preciso ir. Preciso ir. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E esse Espírito Santo foi que convenceu esses discípulos aí. Porque 3 anos e meio não rolou.
Mas rolou todo aprendizado, tudo, mas não rolou aquela conversão genuína. Eles tinham fé, eles tinham testemunho, mas eles ainda não tinham. Faltava algo que o convencesse, que mudasse por dentro. Entendeu, irmãos? Mas se vocês não estão sentindo isso hoje, calma! Vocês estão no lugar certo, no caminho certo. Não é de uma hora para outra. Eu caminhei, tenho contado, do meu nascimento, eu caminhei 37 anos para eu ter essa, vamos dizer assim, essa visitação, esse toque diferenciado, esse arrependimento. Porque só vai se arrepender quando o Espírito Santo entra. Só vai ser diferente quando o Espírito Santo entra. Eu sei o que eu estou falando. Se vocês não têm um total entendimento ainda, vão ter. Porque vocês estão no caminho certo. Porque uma manhã fria como essa, geladeira, vocês estão aqui, é porque já está havendo um trabalhar. Está havendo um trabalhar. Tá? E vai chegar. Vai chegar. E é a coisa mais linda do mundo. Eu estou discipulando uma pessoa e nós estávamos falando ontem, era meia-noite, 1h da manhã, nós estávamos falando da palavra e nós estávamos falando da passagem lá de Jesus. Ele está lendo Mateus, ele está lendo Marcos também. E ele está falando da passagem da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa passagem? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Vocês dois conhecem? Você conhece? Nossa irmã Suzana, você conhece? Isso. Conhece, Vivi? Fluxo de sangue? Nossos irmãos aqui ainda não, mas outro momento eu passo para vocês. Resumindo, é uma mulher que estava há 12 anos acamada, com fluxo de sangue interminável, não parava, e ela ouviu falar de Jesus. Só que naquele tempo essa mulher não poderia estar no meio da aldeia, ela tinha que ficar fora, conforme a lei de Moisés. E quando Jesus passava, tinha uma multidão apertando ele. Ela, na fé dela, ela disse: se eu só tocar no Senhor, eu vou ser curado. Na veste, vou só tocar lá na veste lá. Ela atravessou a multidão de alguma forma que era impossível. Jesus já era conhecido, Jesus já estava fazendo milagre. Ela foi se ajoelhando, foi ali e encostou. E Jesus sentiu que saiu virtude dele. Então essa é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Tá? Mas outro momento a gente estuda melhor. E a partir daí ela foi curada e Jesus parou tudo. Peraí. Aí Pedro falou, mas Senhor, mas todo mundo está te apertando. Quem? Porque Jesus para e fala, quem me tocou? E naquele momento ali eu fiquei pensando comigo, se eu sou aquela mulher, eu não falava que era eu não, hein? Porque ela podia ser apedrejada, ela estava errada, ela não podia estar ali. E existia na lei de Moisés, se o sacerdote fosse tocado por uma mulher com fluxo de sangue, ele ficava impuro até o dia seguinte. Até o pôr do sol do dia seguinte. Tinha que se purificar, tinha um ritual. Então, assim, existia... Olha quantos paradigmas foram quebrados ali. Existia a possibilidade, se ela tocasse em Jesus, Jesus não podia fazer mais nada. Jesus não podia tocar mais a ninguém, Jesus não podia orar por mais ninguém. Ele tinha que esperar até o dia seguinte para poder continuar o trabalho dele. Aí é uma coisa que você tem que ir lá ler no Antigo Testamento. Então, a moral da história. Quando Jesus para, quem me tocou... Pá, a galera deu aquela... abriram assim, eu fiquei pensando comigo. Eu não sei se eu ia falar que era eu, não. A mulher teve coragem disso, foi eu. Mas ela na fala, fica tranquilo, foi só na beiradinha. Você não está impuro, não. Mas ela foi curada e ali Jesus falou com ela. Grande fé. Uma passagem linda. Mas ela atravessou a multidão, teve coragem, renunciou e tocou em Jesus. Amém? Bom, quem abriu aí Lucas 5, o meu aqui tem como título A Pesca Maravilhosa. Do 1 ao 11. Pesca maravilhosa. Eita Jesus. Glória a Deus. Gente, aqui tá uma das passagens bem interessantes em que Jesus chama Pedro. E eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês que estão aqui agora, nesse momento, Deus tem um chamado. Ivan, mas Deus não chama tudo, não, mas ele chama todo mundo, mas poucos são escolhidos. Vocês foram escolhidos. Nenhuma dúvida, tá?
como ministro do Senhor, vocês foram escolhidos. E olha agora essa passagem, que chave que vai, coisas que vão vir a luz para você nessa manhã. E aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E, sentando-se, ensinava do barco as multidões. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, afasta-se daqui ao largo e lançai vossas redes para pescar. Aí vem uma frase muito linda, tem até louvor aí, né? Versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Aqui já tem diversas revelações, pregações, ensinamentos, né? Pedro relutante em, tipo assim, cara, tu não tem experiência, mas tentei pescar a noite toda e não peguei nada. Mas se o senhor está falando, na gíria de hoje seria assim, né? Se o senhor está falando, eu vou jogar. Amém? Mas não é aí onde a gente quer chegar, não. 7. Então fizeram sinal. Aqui, 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes. Deus trabalha dessa forma. Quando ele faz, ele sobeja. Vai fazer para sobrar. Grava aí, gente. 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Era bastante peixe, né? Para encher um barco, 2, e quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescadores de homem. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, repete comigo aí, gente. Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Amém. Eu queria falar um pouco desse versículo 11 aí. É bem interessante que Jesus fez com Pedro. Jesus podia ter feito esse convite antes. Podia ou não podia? Sim ou não? Mas você repararam o que Jesus quis fazer? É o seguinte. Agora eu vou mudar algo dentro de vocês. Eu não, o Espírito Santo. Vocês têm que reparar qual é o verdadeiro intuito dentro do coração de vocês. Se Jesus pede para Pedro, larga tudo aí e me segue, com o barco vazio, seria mais fácil ou mais difícil? Pescou a noite toda, não pegou nada? Aparece esse cara. O irmão já tá ruim mesmo? Então vou seguir esse cara. Gente, agora é pra gente refletir por dentro aí. Não sei como é que tá a vida de vocês. Não sei o que passa dentro da vida de vocês. Não conheço vocês. Toque na igreja, não vivo a vida de vocês. Mas vocês vieram aqui essa manhã. Jesus está chamando vocês. Tá? A seara é grande e a grande necessidade de ceifeiros. Amém? Agora, como é que está o teu barco? Está cheio, está vazio? Você veio essa manhã aqui buscar algo
Porque ele está vazio? Ou porque ele está cheio? Qual é o propósito? Como é que está seu coração aí? Porque Deus trabalha muito nisso. Eu vim porque eu tinha que vir. Eu vim aqui. Não estava fazendo nada, eu vim. Não, eu vim porque a luta está tão grande, então eu preciso buscar. Amém? Glória a Deus. É bem interessante, quem busca acha. Mas quem vai ter um encontro de verdade, quem vai ter aquilo que eu estou tentando dizer aqui, que eu tive aos meus 37 anos, eu não esqueço disso, é só aquele que vai vir com o coração, com o barco vazio ou com o barco cheio. Quando Pedro, foi muito interessante o que Jesus fez. Pegou o camarada, usou o barco dele para pregar. Jesus não deve nada para ninguém. Jesus pegou o barco emprestado, sim ou não? Pegou emprestado? Sim. Jesus pagou ou não pagou? É bem interessante que ele pagou em dobro, né? O que você está precisando aí? Deus vai dar em dobro, cara. Pegou dois. O cara tinha a noite toda sem pescar. Sabe o que é interessante que essa palavra fala aí? Vocês viram que pelo esforço dele nada ganharam? Cara, quanto você continuar lutando com o teu esforço aí, cara? É só nadar de braçada, parece a correnteza. Já viu quando aparece a correnteza está querendo te levar? Eu estou falando isso e Deus falando comigo. Porque eu estou mais ou menos assim, eu estou numa correnteza, tipo assim, tem tudo para dar certo, mas a correnteza não deixa você ir. Já se sentiram assim? Às vezes é porque tem algo que você está indo no lado errado. Porque quando Deus quer dar, você não faz esforço nunca. Eu falei isso pro pastor do dia. Pastor, poxa, mas nada vem na minha mão. Eu falei, pastor, na minha vem. Tá paradinho assim. O trabalho eu preciso fazer. Quando falo, a obra é dele. Porque quando Pedro estava lá, nada pegou, foi lá e emprestou o barco, porque a Bíblia não fala os detalhes, gente. Mas você acha que Jesus não pediu? Pediu, gente, me empresta o barco, me leva até ali. É claro que teve essa conversa. Teve ou não teve, João? É porque nas entrelinhas a Bíblia não fala. Que Jesus chegou, pediu, fica comigo, boa paga você vai ter. Né? Jesus entrou no barco ali. Pô, ele não chegou assim, entrou no... Jesus não era mal educado, era, João? Jesus não era mal educado? Você acha que Jesus entrou no barco de Pedro e falou assim, me leva ali? Ele não fez isso? Ele deve ter falado alguma coisa. Pedro, pô, leva ali, tô precisando pregar. Já converso contigo. Só faz o que eu tô te pedindo. Alguma coisa ele falou. Irmãos, quando eu falo isso para vocês, porque nós estamos. A palavra de hoje é sobre chamado, é sobre renúncia. Lucas 5 está mostrando um milagre, está mostrando uma obediência e uma renúncia. É isso que Lucas 5 está falando. Ele vem primeiro com um milagre, ele está pregando, tem uma obra ali a ser feita. Aí ele pede ajuda para um. Vamos botar lá um obreiro, né? Um irmão. Poxa, leva meu barco ali. Levou. Depois Jesus fez uma boa paga, como o nosso irmão falou ali, deu em dobro. E aí Deus chamou ele. E aí, me segue? Você com o barco cheinho. Gente, tinha tanto peixe que para aquela época lá eu imagino que pagou todas as dívidas dele, dava para todo mundo, dava para viver um bom tempo. De tanto peixe que era. E eu acredito que eram os melhores peixes, porque às vezes você vai na peixaria e não vê os melhores, né? Eu acredito que era o melhor, porque Deus só faz o melhor. E aí, Deus chegou lá no coração de Pedro. E aí, vai me seguir? É penso que Jesus não pegou emprestado, ele alugou. Ele alugou. Pagou com os peixes. Alugou o barco lá para fazer a missão dele. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Jesus já falou ali, ó, você vai ser pescador de homem e tal, segura. Gente, é algo extraordinário. É como se chegasse hoje, e Pedro era casado, tinha família. É como se chegasse hoje, Jesus fizesse um milagre na minha vida, e eu falasse assim, ó, Jesus, ó, eu vou ali pregar no tal lugar, a gente largasse tudo e fosse atrás do camarada. Entendeu? É algo assim. Aí vai ter que fazer isso. Não sei, não estou falando que você tem que fazer isso. Eu estou te mostrando o que o cara fez. Pela fé. Entendeu? Foi rico? Não! Morreu de cabeça para baixo. Mas ele viu coisas, sentiu coisas e fez coisas extraordinárias. Extraordinárias.
Coisas que talvez a gente não vá alcançar. Fala, meu irmão. Ela não tá lá. Te garanto que você vai conhecer o Pedrão. Ah, vai. Deve ter uma coroa lá, né, bem bacana, cheia de pedrinha, né? É muito importante a gente entender isso, gente. Quando a gente faz as coisas aqui, não é pela boa paga, entende? É por um chamado. Porque Pedro largou todos os peixes para trás, largou o barco para trás, porque ele entendeu o que tinha que fazer. E eu hoje, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas aqui, vou incluir os nossos irmãos ali que estão cheirinhos de café bom ali, né? Vamos incluir eles também? Gente, nós fomos chamados. E qual é a renúncia que nós temos que fazer hoje para cumprir esse chamado? Será que a renúncia é algo na família? Será que a renúncia é financeira? Será que a renúncia é um pecado? Será que é algo que eu vou ter que deixar que é ruim? Vou ter que deixar assim? É algo extraordinário? Será que Jesus vai precisar fazer mais um milagre para nos convencer disso? Eu não venho aqui para exortar, eu venho aqui para tentar pegar no seu coração, que eu não consigo alcançar. Mas o Espírito Santo alcança o seu coração de tal forma para tentar mostrar para você o seguinte: qual é a real intenção do seu coração? Gente, não é uma barganha, não dá. E é uma coisa que você precisa se policiar. Porque a gente procura igreja igual hospital mesmo. A gente só vai no hospital quando está doente. Gente, não estou dizendo que você não tem que procurar a igreja quando não está doente. Não estou dizendo. Mas quem tem chamado é diferente. Quem tem chamado não é voluntário. Voluntário faz o que quer quando quer. Quem tem chamado faz aquilo que tem que ser feito. Mas, Ivan, como é que é esse negócio aí? Eu fui chamado, foi. Casal aqui foi. Foi, cara. Senão você não estava aqui. Algo tocou em você. Algo fez em você para você estar aqui, para você ouvir essa palavra, para você saber que agora eu vou trabalhar para Jesus. Olha esse camarada aqui, não tinha combinado com ele. Está aqui também. A palavra de hoje não era essa. Vocês acham que é coincidência? Hoje nós estudaríamos capítulo 14, falando sobre casamento, sobre a liberdade no casamento, ia falar sobre isso. Mas Deus vai lá, muda, sabe qual é a palavra, fala do simples, fala de chamado, fala de propósito. Gente, aqueles 12 mudaram o mundo. 12 caras. 12. E um deles Deus revelou o final. Foi João. Por isso que eu falei que tem que ler João depois de Marcos. Aí você vai ler João. Depois você vai se interessar por ler Apocalipse. Sabe o que é interessante? Deus não deixa nada a gente enganado. Ele já deu o final. Qual é o final, Ivan? Então ele só lê Apocalipse. Está lá. O final já está aqui. Não tem outra história. Não tem outra paga. É isso. Então, ou a gente responde ao chamado para entender como é que vai ser esse final e tá lá no final, quando eu falo no final, lá na glória, lá, ou a gente vai continuar batendo cabeça, porque bate. Porque aquele que Deus escolhe, chama e revela algo, ele começa a bater cabeça. É como eu falei, tá nadando uma abraçada, a água vem te puxando, você vai na abraçada. Aí você anda 50 centímetros e volta a 1 metro. Eu me sinto assim em alguns negócios, me sinto assim em várias coisas. Gente, nadei, tô voltando. Mas sabe o que está acontecendo? Isso aí é nos negócios. Olha que interessante. Mas espiritualmente, eu tenho cada dia sentido crescimento. Aí eu fico, amém, Jesus, glória a Deus, eu prefiro crescer espiritualmente do que materialmente. Entendeu? Eu tô, por exemplo, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Já tô uma 4, 5 dias em jejum, não total, jejum, pela minha vida espiritual. Porque o inimigo ataca de todas as formas. E outra coisa, se você não se sentir cansado, calma, tem alguma coisa errada aí. Vai se sentir cansado, porque você é corpo, alma e espírito. A alma cansa? Sim ou não? Espírito cansa? E o corpo? Então você vai cansar. Hã? A alma seria o pensamento, seria o sentimento, certo? O corpo é o físico. O espírito é o que traz a vida. É o que traz a vida o seu respirar. A alma é você.
João. A gente tem um cansaço mental, seria da alma, do corpo também. Eu entendo que esse cansaço aí, tá? Ele é, quando a gente fala, nossa, eu tô com cansaço espiritual, né? A gente fala até isso. É o seu corpo em depressão, pensando naquilo com excesso de futuro, com ansiedade. Porque o seu espírito, sua alma, não deveria cansar, né? Não deveria. Mas você, por talvez excesso de futuro, fica tranquilo, porque 2000 anos atrás estava todo mundo assim, Jesus estava lá falando. Cuidado, não se preocupe com amanhã e tal. Porque é involuntário, né, gente? Ué, gente, é muito fácil eu for falar aqui para vocês, mas é involuntário. Você vai se preocupar porque você se preocupa mesmo, sem você escolher isso, entendeu? Mas aí qual é a nossa função? Tem que pregar para você. Aquete-te, alma. Espere em Deus. Olha você falando, pregando para você, ó. Espere em Deus. Tranquilo. Deus proverá. Deus vai fazer. Sem esse excesso de futuro. Você tá me entendendo? Você prega, por isso a gente fala, você tem que pregar para você todos os dias. Mesma coisa o pecado. Você quer pecar? Quero pecar. Você quer ir embora? Quero. Você quer sair? Quero. Mas peraí. Aí você mesmo, aí é a tua alma, tu já reparou? A tua alma já vira para você mesmo e fala, calma, Deus falou isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu preciso fazer? Gente, vocês precisam se perguntar. E outra coisa, eu ouvi esses dias, eu sigo uma pessoa que me dá muitas bases, eu aprendi muito com ele na internet. Você tem que ir para as probabilidades. Estatística, funciona. Funciona ou não funciona, irmão? É verdade? Qual é a estatística? Simples. Vem cá, conheci várias pessoas que fizeram tal coisas. Elas se deu certo? Deu bem? Não vi não. Peraí, então significa... É você conversando contigo mesmo. Deu certo? E é bem interessante. Então você precisa ser inteligente. Você precisa parar, conversar consigo mesmo e se perguntar. Dá certo isso? Isso vai me levar em algum lugar? Quer ver um exemplo? Eu não lembro da passagem aqui agora. Gente, essa passagem... Eu falo assim, por isso que o camarada foi chamado segundo o coração de Deus. Eu nunca teria essa... Eu já estava lá enfiando a espada no camarada. E Deus me deu. Olha isso. Na hora que Davi teve a oportunidade de matar Saul, tremenda. E é melhor, Davi nem precisava sujar as mãos. Eu esqueci o nome do que andava com ele. Falou, deixa comigo. Eu enfio a lança e ainda usou a Bíblia ainda. Olha, Deus falou que entregaria seus inimigos nas suas mãos. Olha como é que isso é sério, gente. Às vezes a gente quer usar a Bíblia ao nosso favor, né? E aqui, tá aqui, a Bíblia diz que nada me faltará. Senhor é comigo. A gente usa essa parte da Bíblia. Mas peraí, mas Deus não vai te faltar não, mas as coisas vão te faltar. A tradução é essa. E Deus não vai te faltar. Eu estou usando isso porque naquele momento o companheiro de Davi, vou falar dessa passagem, o companheiro de Davi chegou para ele e falou, cara, olha só, olha, é Deus colocando os seus inimigos nas suas mãos. Verdade, hein? Cara, eu ia achar, gente. Vocês iam achar também? Eu já tinha gente, vamos lá. Eu já tinha sido ungido rei. O camarada que ele ia matar perseguia ele. Quase 10 anos. Querendo matar ele. Peraí, ele não ia matar um a qualquer. Ele ia matar o cara que queria matar ele. O inimigo. Legítima defesa. Essa é uma passagem, gente. Quem não está entendendo aí o casal aqui, é que Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava sendo perseguido por Saul, e dado momento, né, nessa perseguição, anos sendo perseguido, tá, com a promessa de ser rei. Lá atrás. Por isso que eu estou te falando, gente. Tem que ter paciência. A promessa vai se cumprir. Tem promessa? Vai se cumprir. Vai se cumprir a promessa. E aí, ele, dado momento da história, ele entra no acampamento, Saul está dormindo sem guarda. Ih, pai.
Olha o Saul ali. Aí o camarada, não, peraí, vão matar ele. Era a chance de matar ele e você vira rei. E não usou a Bíblia ainda aqui, ó. Ele vai te entregar nas suas mãos os inimigos, porque Deus tinha falado isso. Era promessa para Davi. Gente, isso é muito sério. Deus falando comigo tremendamente. Porque você não é que executa a promessa. Quem executa a promessa é o Pai. Ela vai vir na sua mão. Lembra no começo? Lembra no começo? Chegou, o cara falou, vamos para a probabilidade. Por isso que eu falei com você, gente, usa estatística. Ué, mas não tem nada a ver estatística? Tem. Davi chega para ele, vem cá. Você já viu alguém que feriu o ungido do Senhor e se teve por inocente? Aí o cara já estava com a lança assim, ó. Não. Eu não conheço alguém que feriu um inocente, matou um ungido e teve por inocente. Mas não matou. Esperou. Depois, mais pra frente, Saul se matou. Foi rei logo? Não. Foi rei logo não. Assim que o Saul morreu, Davi não foi logo rei em seguida. Davi estava com os exércitos inimigos. Davi pegou os espólios de guerra, mandou para todos os anciões das tribos, como mostrando que é um sinal de paz e estratégia. Os anciões, Davi não é inimigo não, hein? Esse cara é bom. Vamos fazer ele rei. Aí os anciões, que receberam os presentes, mas os anciões foram comprados, não, gente, é estratégia. Eu não sei, vontade para Deus. Não foi estratégia. Gente, eu estou contando umas partes da Bíblia aqui, mas são coisas assim muito interessantes. Que Davi pegou os espólios de guerra e mandou para cada ancião. Os espólios de guerra, sabe por quê? Ele inaugurou a divisão dos espólios de guerra entre os soldados. Ele falou, não, peraí. E ele chegou e falou, não, se você ler lá a Bíblia direitinho, a galera queria ficar só para eles os espólios de guerra. Ele falou, não, nós vamos dividir entre os soldados, entre os irmãos que carregaram. Tá vendo o irmão que está carregando o pão ali? Davi instituiu que quando eu ganhasse a guerra, ele também ganhava o prêmio. O cara não é o segundo coração de Deus. O que ele quis dizer? Todo mundo faz parte desse corpo. O irmão que foi ali comprar o pão, eu que estou aqui trazendo a palavra para você, o irmão que está ali filmando ali, ó, e vocês que Deus vai colocar algo na mão para vocês fazerem. E aí, para a gente fechar aqui, para a gente terminar, ele deu esses espólios de guerra para os anciões e os anciões decidiram, não, vamos se juntar, vamos tornar o cara rei. E ele foi rei, reinou por longevidade, pecou. Olha só, gente, como é que a gente não está livre de pecar? Pecou depois, com aquela história do Betseba, tudo foi depois. Mas antes não, antes ele foi certo. Então, a gente continuar aqui e concluir que, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Renunciaram a vida deles para seguir Jesus. Renunciaram o trabalho deles para seguir Jesus. E mas eu vou precisar parar de trabalhar? Não, ainda não. Se Jesus não mandar você largar seu trabalho, você continua trabalhando lá. Mas prega lá. Seja testemunho lá. Fala de Deus lá. Deus te plantou aonde? Onde Deus plantou você? Deus plantou você? Deus colocou você aqui? Ele mandou você sair? Não. Então tem uma grande obra aí. Mete bronca. Fabrício, mete bronca. Deus tem algo para fazer grande. Muda a história daquela prefeitura. Muda a história daquele restaurante. Mateus, muda a história da sua sala de aula. Reúne lá os amigos. Louvam lá no meio, na hora do recreio. É recreio no meu tempo. Agora é intervalo. João, não sei o que Deus tem ainda, mas vai te usar grandemente. Você já tem demonstrado, isso que Deus está usando em todo lugar, mas vai usar mais. Mas tem que haver renúncia. Tem que deixar tudo. Amém? Olha que interessante, para a gente concluir. A pesca foi maravilhosa, gente. Quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, Jesus foi lá e mudou a história financeiramente desse camarada.
E esse camarada poderia ter sido iludido por esse milagre. Poxa, agora ficou bom. Agora a minha indústria de pesca aqui vai ficar legal, né? Eles eram empresários da pesca. Pô, vou pescar esse negócio aqui, cara. Agora, esses 2 barcos cheios aqui, já sei até o local. Jesus mandou jogar a rede ali, vou jogar ali todo dia. Eu fiquei pensando nisso. Então não se iluda. Não se iluda com aquilo que o mundo te oferece, com aquilo que o mundo quer te dar. Você tem que entender, com barco cheio, com barco vazio, com barco mais ou menos, com saúde, sem saúde, feliz. Oh, eu não estou feliz. Deus me chamou, eu vou. Aí você fala assim, mas como assim? Mas eu não sei. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, gente. Essas 14 pessoas aqui que eu contei, agora tá nosso irmão ali, 15 também. Deus tem algo tão grande que vai mudar a história de onde vocês botarem a ponta dos seus pés. Mas se houver renúncia. E a renúncia era com o barco cheio e o barco vazio. Cheio vazio. Porque quando Pedro fez isso, o barco estava cheio. Gente, se o barco estivesse vazio, estava mais fácil, gente. Deus encheu o barco dele em dobro. E olha que interessante, eles foram, puxaram, botaram na areia, largaram. Vamos seguir esse camarada aqui. É algo tremendo, é revelação tremenda aqui, gente. Vocês saírem nessa manhã aqui entendendo. Deus me chamou. Ah, como é que eu faço? Começa a orar agora. Então, o que eu faço? Começa a ser testemunho. Primeira coisa, eu preciso buscar esse batismo do Espírito Santo. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Bate até abrir essa porta. Jesus, eu quero nascer de novo. Gente, se vocês for com essa sede, Jesus, eu quero nascer de novo. Jesus, eu quero nascer de novo. E quando eu falo nascer de novo, é um arrependimento genuíno. É um arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento daquele pecadinho ali que você fez, não. É um arrependimento genuíno, que a sua alma vai chorar. É algo diferente. Em nome de Jesus. Para encerrar agora, eu deixo aqui para vocês, Lucas capítulo 5. Quem não está lendo a Bíblia, começa a ler Marcos. Vocês precisam entender todo o Evangelho. Quando vocês lerem Marcos, é pequenininho. E por que você não manda ler Lucas? Então Mateus deve ter 26, uma coisa assim. 24, pô, mas 24, né, cara? Não, já estou te dando pequenininho. Marcos, lê lá. Aí lá vai falar da pesca, lá vai falar do milagre, lá vai falar de Jesus, vai falar da Assunção, vai falar do Getsemane, vai falar de tudinho. Pronto, eu entendi isso. Aí você vai ler João. Depois que você lê João, aí você pode ler o que você achar melhor. Depois que você ler esses 2 capítulos, você vai ter totalmente entendimento do Evangelho. Mas antes, tem que louvar. Amém? Vamos sair com esse ensinamento aqui hoje? Amém? Tem que louvar. Mas, não obstante, nós vamos agora, antes de encerrar, nós vamos louvar. Queria que os irmãos colocassem de pé. Eu gostaria de perguntar se os irmãos têm alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa. Quer não, Fabrício? Quer não, minha irmã? Como é que é o seu nome, minha irmã? Sidneia. Sidneia, Jesus falou com você hoje? Deus tem algo grande na sua mão, assim, ó. Só que você vai ter que renunciar e seguir. E não tem tempo. Porque para o Senhor, o tempo é diferente. Entendeu? Aí, então, ele supra as necessidades todas. Entendeu? A correnteza vira a favor, Fabrício. A correnteza vai a favor, assim. Entendeu? Mas só que é interessante. Se ela está a favor ou não está a favor, a gente segue do mesmo jeito. Se estão falando bem ou estão falando mal, ela segue do mesmo jeito. Entendeu, João? Se estão me dando ou não estão me dando, eu vou seguir do mesmo jeito. Se estão me chicoteando ou não, eu vou seguir do mesmo jeito. Cara, quando tu demonstra isso pro pai, não é pra mim não, tá, gente? Quando você demonstra isso pro pai, meu amigo, se prepara para o que Deus vai fazer. Você está mostrando para Deus, Senhor, eu vou te seguir tendo. Eu vou te seguir não tendo. O meu coração é te seguir.
O meu coração é te amar, Senhor. Ah, gente, que chave gloriosa que acontece na nossa vida quando isso acontece. Eu estou falando isso para você que eu ainda estou me perguntando, o que eu fiz nos meus 37 para trás. Falei, gente, eu não era crente, não. E quando eu nasci de novo é outra vida. E aí, qual é a minha missão desde então? Levar para os cristãos, ter cuidado, porque às vezes a gente está vivendo nos meus 37 anos para trás. Vai à igreja. Gente, eu era até batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, ia na igreja, cresci na igreja. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, já está na glória. Minha mãe, serva do Senhor, aquela irmãzinha do copo do seguração, é minha mãe, tá lá. Então, eu tinha que ter toda uma. Né? Nos meus 37 para trás, nossa, eu era baterista na igreja. Eu, na adolescência, assim, ó, a gente fazia jejum no domingo de manhã, fazia evangelismo. Então, trabalhei um pouco para o Senhor. E eu fiquei me perguntando, mas está onde isso? Se esse encontro... Aconteceu com Pedro também, tá? Pedro seguiu 3 anos e meio Jesus. Mas quando ele traiu Jesus, ali ele recebeu a visitação do Espírito Santo. Quando ele chorou amargamente, se arrependendo do que tinha feito. Então, gente, irmão, você tem uma dúvida, irmã? Gostaria de perguntar algo? Deus falou com vocês hoje? Deus fala sempre, né? Ah, meu irmão. Ó, saiba de uma coisa. Lê lá, começa Marcos. Se quiser ler depois com calma essa aqui da pesca maravilhosa, Lucas 5, onde Pedro foi chamado ali. Tem revelações tremendas. A palavra ela é muito rica. E ela muda de tal forma que ela a ter esse arrependimento mesmo, a ter esse negócio mesmo. Entendeu? Falou com você, João? Meu irmão, Domingos. Deus já tem falado assim, falou com você também? A verdade, Deus vai falando assim de uma forma assim que você vai conseguindo clarear assim. Aquilo que era um pouco escuro, um pouco entendível, vai começando a clarear assim. Você vai assim, gente, eu não tinha pensado nisso antes. É geralmente assim, né? Você falou dos seus 37 anos, meu foram 53. Deus teve misericórdia de mim antes. Depois que eu fiz 53, que eu aceitei Jesus. Que você aceitou Jesus. Tem um ano. Aí eu vejo aquele pastor novo, que tem a mesma idade que eu. Mas tem 31 anos que ele lê a Bíblia. E você fala assim, poxa vida, eu tô querendo ler, mas ainda dá tempo. Por isso, gente, quem ganha uma criança, ó, aquela ali, ganha uma vida inteira para Jesus. Vocês entenderam a importância das crianças? Porque o nosso irmão acabou de falar ali, ó, foi com 51 anos, glória a Deus. Foi salvo. Está sendo salvo. Te vejo lá no céu. Quem ganha uma criança? Uma vida inteira. Uma vida inteira de busca, uma vida inteira do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Quem conhece esse louvor aqui para a gente terminar? Vou tentar lembrar aqui. Deixa eu ver minha vida. Espírito, enche-me. Tá. Canta aí, uma. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vou repetir de novo. Gente, esse louvor é um clamor, Senhor. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar.
Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, diante do teu altar, diante do teu altar. Pai querido, Pai celestial, Senhor, eu quero entregar esse momento, Senhor, que nós tivemos aqui, estudando, aprendendo mais da Tua palavra, sobre o chamado de Pedro. Senhor, eu creio que Tu chamou seus filhos e filhas nesse lugar. Senhor, nessa manhã fria, nessa manhã chuvosa, nós viemos até aqui para o Senhor falar. Eu te chamei. Obedece a renúncia, porque eu tenho maravilhas para fazer na tua vida. Basta ouvir o chamado, basta entender. Senhor, obrigado porque tu falaste ao nosso coração. Obrigado por derramar a tua glória, a tua graça. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui de braços abertos, Senhor, a te receber em nosso coração. Jesus, se existe algum caminho mau em nós, Senhor, o Senhor repreenda. Senhor, se existe alguma finalidade do nosso coração adversa, o Senhor corrige, porque o propósito do nosso coração é te adorar. Pai, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas o Senhor me chamou, o Senhor chamou os seus filhos, nós nos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor. Pai, obrigado. Eu sou grato pelas tuas maravilhas. Eu sou grato pela tua palavra mais uma vez, Espírito Santo. Senhor, de mim mesmo nada posso fazer. De mim mesmo nada posso entregar. Mas o Senhor tem derramado nesse lugar revelação, chave, segredos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, continua visitando com teu Espírito, batizando, renovando, em nome de Jesus. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, e ali está o nosso café. Senhor, abençoa a mão dos irmãos que fizeram. Abençoa os irmãos que fizeram pão. Senhor, obrigado pela oportunidade do pão à mesa, porque o Senhor não deixa faltar nada. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Pode tomar café em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, não se esqueça do chamado. Lucas 5. É só